Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Nesse momento, nós vamos ler o livro de Ezequiel, tá? Ezequiel 34. Nessa manhã, coloquei essas florzinhas aí para ficar mais diferenciado o nosso vídeo. Ficar mais bonitinho, né? Ficar mais bonito. Agora, nesse momento, nós vamos ler o livro de Ezequiel, que fica no Velho Testamento, tá bom? Então, pegue sua Bíblia. A nossa função aqui nesse canal do YouTube é a leitura da Bíblia. Então, se você não consegue ler, acha ruim, eu não consigo, não entendo, aí me dá preguiça, me dá sono, que tudo isso dá, né? Então, você tem a oportunidade de ler junto comigo, né? De uma maneira mais tranquila, mais sem... Como é que diz? Sem esse fato de estar lendo, interpretando sozinho, certo? E vamos ver o que Deus tem para falar com você e comigo hoje, nessa manhã, tá bom? Já falou, né, agora no livro de João 3, e agora a gente vai ouvir a voz de Deus lá no Velho Testamento, que sempre tem uma ligação, né, de um livro com o outro. Ele fala assim: os pastores de Israel. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra eles e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nos machucados, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Fala, Jeová, como diz uma irmã. E por não terem pastor, elas se espalham. Verdade. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. 7. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Para você que é pastor aí, ouça o que o Senhor tem para dizer ao teu coração nessa manhã. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Elas estavam cuidando eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. É a Bíblia que está falando com você, é Deus. 10. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continue a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Você, pastorzinho aí que está e não cuida do seu rebanho e que só pensa em enriquecer e só pensa no seu bem-estar e esquece do que você foi chamado, porque a Bíblia diz que o pastor é um chamado especial.
né? E quando Deus chama alguém para ser pastor, é para cuidar de ovelhas. Você acabou de ver, cuidar, levantar, encorajar, limpar, fazer com que ela reconheça, que ela volte com corda toda, né? É esse o ministério. E de quebra, nós, esposa de pastores, vamos nesse embate, desse mesmo propósito, né? Porque quando nós casamos, a Bíblia diz que a gente passa a ser uma só carne. Então, o que é o propósito do pastor? Geralmente, ou sempre, tem que ser o propósito da esposa. Então, eu agradeço a Deus por tudo que passei. Porque hoje eu tenho mais cautela. Eu percebo isso. Depois de tanta dor, tanto sofrimento, tanto pré-julgamento, que hoje eu já fico na retaguarda. E eu tento passar por cima de mim e graças a Deus eu tenho isso. Eu percebo que eu tenho uma facilidade. Eu sei que tem pessoas aí que vão assistir esse vídeo que tu é doido, amor, da morte de mal, né? Eu guardando mágoa não é o meu caso. Eu preciso de um tempo para digerir, mas eu consigo tratar bem. Sem essa mágoa, sem essa coisa ruim, né? E eu agradeço a Deus por isso. É difícil, viu? É muito difícil. Mas a gente precisa, né, enquanto líderes que estamos à frente, aprender a superar, a perdoar, a dar uma nova chance, né? Eu lembro que quando aceitei Jesus, na igreja que eu era, tinha alguns irmãos que sempre caíam e caíam feio, né? E quando o irmão ia lá para frente, pedia perdão, chorava, se arrependia e voltava para os caminhos do Senhor, eu sempre acreditava. E uma vez eu ouvi de uma pessoa, disse assim, e a gente nem liga mais, ele vive fazendo isso. E eu sempre tive aquilo comigo, mesmo sendo recém-convertida, eu dizia não. Eu sempre vou acreditar, porque se eu não acreditar, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu não acreditar que aquela pessoa pode se arrepender, que poder esse Deus que eu creio tem, se não é de mudar o ser humano? Então, eu acredito, né? E procuro fazer parte desse contexto de não crucificar, não ajudar a enterrar, amém? De um tempo para cá, depois que Deus me tratou. Então, Deus, Ele sabe como tratar cada um de nós. As suas coisas que você precisa ser consertado, alguém precisa consertar essas suas manias, né? Esses seus pré-julgamentos, essas coisas. E esse alguém é só Jesus. Ele sabe como fazer, eu não sei. Mas Jesus sabe. Amém? Esteja disposto, que às vezes é com dores, um tratamento de choque. Mas que a gente precisa, Deus sabe todas as coisas. Continuando, o bom pastor, então aqui Ezequiel 34, a gente vai ler o 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurei e buscarei as minhas ovelhas. Então Jesus foi atrás. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas. Naquele dia de escuridão e desgraça, eu as tirarei de países estrangeiros e as ajudarei, e as tratarei de volta à sua própria terra, e as trarei de volta para a sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel, e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas,
nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Amém. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, Senhor Deus, digo o seguinte a vocês: o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Olha só, o que ele chama de joio em outro, aqui ele chama de bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o que melhor pasto? Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto, porque precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas, estamos lendo o livro de Ezequiel 34, têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. 20. Por isso agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Ai, Senhor. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei, como o meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. 25. Farei uma aliança com elas, para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel. E assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Amém. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu monte santo. Quando precisarem, eu as abençoarei com muita chuva. As árvores darão frutas. Os campos produzirão colheitas e todos viverão em segurança na sua própria terra. Bom dia a todos. Quando eu livrar o meu povo daqueles que o escravizaram e quebrar as suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubam o que eles têm, e os animais ferozes não vão matá-los, nem comê-los. Eles viverão em segurança e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Amém. 29. Eu lhes darei terra boa e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando.
Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Aleluia. Olha o cuidado de Deus conosco, o povo de Deus. Quem é esse povo de Israel? Além do povo lá mesmo de Israel. Somos nós que não vimos, mas cremos que Jesus veio, né, com um propósito. Né, e ele fala aqui que ele cuida desde lá, né, daqueles conflitos que tinha em Israel, o povo de Deus foi espalhado, mas sempre tem alguém que realmente busca o Senhor. E o Senhor viu ali no detalhe de Ezequiel 34, o carinho de Deus de dar a pastagem, de nos pegar, nos curar. Né? Ontem eu precisei de só, né? Tenho minhas crises loucas. Você não é normal se você tem. Né? E ontem eu tive uma crise a sós, eu e Deus. E Deus sarou mais um pouquinho dentro de mim. E a gente tem conflitos diários, embates, pessoas que querem o mal, né? Que tramam o mal. Sempre tem, gente. Então precisamos estar próximos de Deus, verdadeiramente, de Jesus, para que Ele venha nos sarar. Como você viu, Ele sarar, limpar nossas feridas, cuidar de nós. Ele é o bom pastor, né? Porque homens, né? Deus chamou líderes para nos ajudar. Mas às vezes os líderes, o pastor, que é o líder aqui da terra, ele também é uma ovelha de Deus, ele também precisa de cuidados. Ele não é diferente de que o livro de Ezequiel fala, homem mortal. O pastor terreno é um homem mortal, ele precisa de cuidados, né? Ele precisa de ser ouvido, ele precisa de ajuda. Né? Então fica aí para você. O seu pastor também é ovelha, ele também precisa de ajuda. Então não só cobre. Na verdade eu vim aqui para pedir que você hoje, agora nesse momento, vamos orar pelos nossos pastores, porque eles são ovelhas também e eles também precisam de ajuda, de cura, de carinho, de um pasto verde para pastar. Amém? Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma leitura da Tua palavra em Ezequiel. Obrigado porque Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele pastor, Senhor, que nos carrega no colo, que limpa nossas feridas, que nos encoraja de novo a continuar, Senhor. Obrigado por nos amar. Te entrego nesse momento, Senhor, todos os nossos pastores que existem na terra, na face da terra, Senhor, que de repente estão passando por problemas psicológicos, problemas familiares, problemas de existência, Senhor. Nós somos seres humanos, nós às vezes meio que piramos. Então te entrego a vida de cada pastor nesse momento. Que tu venhas ajudá-los, Senhor. Que eles possam se abrir contigo, Senhor. Porque eles também são homens mortais e eles precisam de ajuda. Eu te entrego especial hoje a vida do meu esposo, Emanuel Alves de Barros, na tua mão. Que tu venhas sarar todas as feridas. Que tu venhas a entrar em cada cômodo do seu coração, transformar aquilo que precisa ser transformado. Ajuda-nos, Senhor, a te seguir. Ajuda ele, Senhor, a tratar as ovelhas a cada dia mais e mais, Senhor. Obrigado pelas visões que tu já dás a ele de reino. Muito obrigado. Mas ser com ele em cada detalhe, né, de seguir os teus caminhos, os teus ensinamentos aqui nessa terra. Dá a ele esse discernimento, esse tato, esse cuidado, que ele possa ser sempre um pastor de almas, Senhor. Que ele veja além do que muitos veem. Eu te peço, te entrego a vida dele. Nessa manhã também entrego a vida dos meus filhos, o Lucas Pombo Barros e a Gabriela. Tu venhas a sanar todas as dificuldades, os questionamentos da fase da idade, Senhor. Que eles possam entender que existe um Deus glorioso, que os ama e que luta e peleja por eles.
Essa é a minha oração nessa manhã. Muito obrigado por falar comigo através da tua palavra e com todos que vão ouvir esse vídeo. Perdoa, Senhor, nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes até a tua volta. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço nessa manhã. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Hoje é sábado. Bom domingo de EBD amanhã. Né? Estaremos lá na Condo com a EBD 8 horas da manhã. E à noite o culto em agradecimento a Deus. Um beijo. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.